Ok, dia kita começa diretamente da aula bioquímica, na mesma Castellori, da acompanha muito. Basilabas aula virtual nia, na mesma kita se aprende a modo, e a aula ida ne, baseia basilabas shoto na mesma causimo, Rússia acadêmica, nós também se aprende a aula bioquímica e depois de meio semestre termina e daí preparação para final test. Nós kita pode aprender na vitaminas, proteínas, carboidratos, enzimas, serna kita pode aprender tiona e aula presença. Então horário bahaunia se apresenta e a aula depois de meio semestre. Então o tópico na bem calcelori mecanismo equilíbrio hidroeletrólito, inclui equilíbrio ácido no mos base ruana e a ligação e depois termina tidane tahakat ba iha tópico sangue total. E depois de sangue total, itahakat ba leucocitos, termina tia itahakat ba hematopoise. Depois de hematopoise, itahakat ba iha linfa rotutia, itahakat ba exame final nia. Exame final ba iha semestre idane. No entanto, ita tenta a tubele acelera ter condições de bem aqui, também agora o tama ona ba iha fula maio, no ita aula se termina e fula em junho, fim de junho. No entanto, há pouco a tópico hirak ne bele acumula ida det, no bele termina tuirne tempo do ni. No ida ne det mak silabus ba aula virtual na bese lori ita bolsira atu aprende, no atu conhece quando a bioquímica e a final test nia. No entanto, atu labela com tempo e tahakat diretamente ba ia tópico primeiro na bem ita aprende e a aula idane. Ok, ba a primeira aula ita se aprende quando ba equilíbrio hidroeletrólico, inclui equilíbrio ácido e base. Tópico ruane tau idade e a apresentação aula da huluknya se haunia apresentasse. No entanto, também ser na rua se a ligação entre hidroeletrólico rotan ácido e base ligação. Então how annoying atau tahu dalam idade a apresentação idane. Baya formulação problema atau lorita botsira compreende dia. Desculpa, ita halau nusa par bele. Eta hotu. Ok. Formulação problema ita tu atende quando o conceito líquido e o líquido ne função ba ita ne isim o líquido ne composto com saída dele e depois ita aprendemos quando ba eletrolito também ruanemos ligação líquido eletrolito. Depois kita kuliah quando o conceito eletrolito o eletrolito ne halau ne função ba regulação e ita ne isim. No fator saída foi influência ba equilíbrio líquido no eletrólito e itane isim. No icusliuma ita atene o insa balanço ácido no mos base e itane isim. Objetivo geral do trabalho itane hawatene kata kita bot tira sei aprende quando ba equilíbrio líquido eletrólito no ácido de base. Jadi itane masanya objetivo geral ba a apresentação itane. Objetivo específico e lorita você tu compreende o conceito, função, na composição desse líquido e depois se lorita você tu atende o conceito, função, nomos fator ser na bema foi impacto ba equilíbrio líquido no eletrolito e isso no balanço ácido no mos base. Ok, ita haka diretamente ba introdução da huluknya ita kuliah quando ba equilíbrio hidroeletrólito no ácido no mos base e a introdução bada kita ne hanesan ita bela hare nesse B ne hanesan líquido atau B ne hanesan necessidade básica ni hanesan os componentes da huluk nebe barak liu ita hetanya ita ne isin lolong e ne quase 60% do total peso é adulto niang. Não é conforme ba conteúdo do sira, anessa gordura, ruim, nebe ma hetanya ita ne isin larang. Valor percentagem ida ne hetan variação. Anessa ita pode ser belare ida ne how bele halo stickers pen laser. Anessa ita pode ser belare ida ne
50 atau 70% husi total todang ema adulto siraniang. Tambah ema sirane bemak idane depende da variação. Significa que ita ema líquido ita sini diferente. For exemplo det anesan bem ema sirane bemak treino halo exercício barak ema sirane be atleta nia ia bene bemak barak não necessita liu ema sirane ni necessita liu b tambah nia halo exercício atu bele ganha B atau bele halo equilíbrio nisin tambah durante nia halo exercício nia retira líquido ne bemak barak. Jadi ida variação entre 50 ou 60% ne hatudu kata ita ema e líquido ita ne isini diferente. Anesamos haremos ba ema ni idade, haremos ema ni sexo, anesam feto humano diferente. Então slide ida ne atau introduz ma ita kona ba ida ne. E depois kita hakal diretamente o equilíbrio líquido e ita ne isin ita bele hare ihane ia 2.5 litro por dia. Significa kata ita retira ita sai ita ne líquido cada lorong ne quase 2.5 litro balorong ida. No 2.5 litro balorong ida ni ita gasta ita sai saída det ita bel hareia meta tu irmai a primeiro meta ita hareia ia do 1.5 litro através do sua urina. Jadi ita gasta kusi ita niami ou inira ita sobe aqui ita sai quase 1.5 litro através do sua urina. Ida ne além de ida ne ita mosa sai la hoste tu sua urina mas be ita mosa sai li husi coçar. Então, nia ia mililitro hira, ia 500 mililitro se coçar. Jadi, o hira ita halo exercício barak, o hira ita tur atau ita hela ia fatina beho temperatura makas, ita ne isin provoca to sai líquido sirane. Então, cada dia estimação kata 500 mililitro husi ita ne coçar. Lá além de idane lá sai tu se tene coçar ou itene urina mas be niamo sai husi itene expiração idane 400 ml husi expiração idane significa que quando ita colia exemplo agora da colia mas que rola tene que kau sai hela líquido mas be ita label hatene label hare matang e depois ela rumah ita foi cabe insira ita hasai dada ida nemos bele retira líquido na bema aqui. Então ini quase 400 ml na bema que ita gastos cada dia nia. Então saya mau colher barak, então ni hasai barak liu. Anesane. E depois de além de ida ne, íamos 100 ml husi ita nia fezes. Significa kata líquido niamos sempre carro fezes wanhira ita basintina. Então, ita gastos que a combinação se fezes ne, lá os fezes det, mas be íamos líquido. Jadi líquido yang nabama kalau nia resultado sai, exemplo se tare mole mamar begitu. Anessa ne. Então, nia gastos 100 mililitro, wanhira ita basoi bebot. Então, ida nema gastos total 2.5 litro quase por dia. Então, ida nema retira o líquido ita ne isin cada dia ne. Então, ita refila fali hau nota ia palavra cormetam ne bema hawa nota kata tu estimação ne consumo líquido entre corpo alto e sanulo cada dia ou ita halo mililitro 240 mililitro. Bem sai hanesan orientação kamata dalam atau completa necessidade B balorong lorong niang. Significa kata atau completa fila fale também tá tendo kata kita retira 2.5 quase 2.5 litro por dia. Então atau bela recupera fila fale líquido nebe magia. Sira recomenda kata ita tem ser remu B copo walu to sanulu cada dia ou copo ida bela constitui 240 ml. Então bela to 8 tudo 10 copos e tabela completa na 2.5 litro por dia. E daí nessa recomendação ida tu nem tabela acontece desequilíbrio líquido. Então ida é muito importante teves atu tabela hare. Hanonoi ida nem orsi de karik ita bot sira ya dúvidas para slide ida nem ita bot sira bela comentário nomas bela lia mai hawa tu hau bela explica.
Ok, tahakat tuirmai. Sa ida mak eletrolito, ida nene conceito eletrolito. Ita perde. Oh, desculpa. Hakati ko na ba líquido niya. Ok, líquido ni hanesan suspensão célula ema célula ia ema ni ising larang. Ni bemak ni função fisiológica rasik. Muito importante tebes ni mak atuhalo regulação equilíbrio ba ia líquido mos. Precisa for atenção ba ia parâmetro importante rua. Hono imi hatene parâmetro importante rua hanesan saída. Exemplo hanesan ne mak hanesan líquido intracelular ka osmolaridade no líquido extracelular. Jadi baia parâmetro importante rua baia líquido ou de halo regulamento equilíbrio líquido ne ia líquido intracelular no líquido extracelular. O sita se hare líquido intracelular ne líquido ne be ia itane célula larang no líquido extracelular ne ia líquido ne be me que itania célula liu atau fora usa célula. No entanto, o sita se hare intracelular composto de seda no extracelular composto de seda. Okay, desculpa. We can see. Okay, eletrolito. Ita hakat baia eletrolito. Ita kuliah kona ba líquido. Ita kuliahmos precisa kuliahmos eletrolito. Ya eletrolito nia hanesan substância química. Eletrolito nia hanesan substância química. Nebe for partículas sira carregado ba eletrão nebe hanaran ion. Carrega a solução larang. Jadi, ini significa kata eletrolito ni tak teni kata niya na essa substância química ka partícula sira no hanarang sanesa ion. Jadi orsida ita se hare ion ni saída ion ni niya faz parte do cation ou anion. Jadi orsida e anion ni composto de saída. Cation ni composto de saída magnesium sira, potássio sira, cálcio sira. Nessa anion bicarbonato sira orcheita sebela hare no beni composto husi oxigênio nutrientes no metabolismo sira nema koto hanarang ion eletrolito nessa substância ion sira na bema carregado no elétron na bema composto husi bene rasik. Ok, next percentagem husi líquido e itane isin lolong. Percentagem husi total líquido e itane isin lolong ia o intuir indivíduo que de ida no depende da parte hira kanesan tuir mai. Jadi hanesan oi ho explica te ona percentagem líquido e ema ida no corpo humano diferente hareba saída, primeiro hareba idade, segundo hareba condições pouco e isim, no terceiro hareba os baia sexo. Jadi ida nema halo ita diferente líquido e ema ida ni isim. Usi tabela ia A ita hakat da tabela B ne bema foi explicação ba ita. Ia ne ia B ia totalidade líquido ne be normal ia ema ne isi. Primeiro ita reba ia ne ia dahulu kareba bebê foi moris nia líquido hamoto 75%. Compara ho ema ne bema adulto. Ia adulto ia feto tinando 20 to 40 ni líquido e 50 to 55%. No mane tinang ruanulo to 40 ni líquido hamoto 55 to 60%. No idade avançado ka idoso 45 to 50%. Jadi ida hareba idane hono ne significa kata percentagem e sim diferente hareba condição hirakne. Are ni explicação bebê diferente, tambah bebê ni domina liu iha líquido ma domina barak liu iha bebê ni isin tambah durante ni moris ni sidau hang no ni consumo de susu bensira antang idane ni domina barak liu ya líquido. Depois ema adulto, jadi haremos ba iha idade bebê ho adulto diferente. Nomos adulto, bebê, idade avançada será diferente. Jadi percentagem hirakne hatudu momos. E depois ia sexo e tare feto romani diferente tebes. Feto ia 50 to ia 55%, nomane 55% to ia 60%. Tambah sama diferente. Feto nia ia domina liu ia gordura. Compara romane maioria barak
la ia gordura. Anta acumulação líquido hirakne domina liu ia mane. Depois ida tá mane compara com mane halo exercício ne bem forte liu compara com feto. Jadi uma percentagem que até 50 to 55% de feto, 55 to 60% de mane. Jadi idade avançada moça nessa menos liu entre feto no mane e a idade adulto. Ano ainda nem cari que dúvidas rumores e debel hal comentário. E depois função líquido ia itania corpo humano. Ida nemos ida tene ona kata yane ia ponto ida rua tolu hat lima. Ia ponto primeiro a função líquido e sindolong anesan dissolvido nebe universalio. Significa saída. Significa kata dissolvido ne composto nebe muda kabokang husi lalai husi no facilio. No nia belhalo reação química, exemplo, essa glucosa nia bele dissolve ba iarang, notama ba ia célula sira. E depois niamos nessa centro variação metabolismo no célula sira e depois niamos bele halo transporte nutrientes hamos produto metabolismo na substância sira célula também nia função principal nato dissolvido nebema universalio jadi idane. Depois segundo falei B itare nia ia regula temperatura isin. Ita hakat ya B regula temperatura isin ita uja pen tatama ya ne. O insan regula temperatura isin lorong. Ita hatene kata bemos líquido mos nia capacidade hasoro humanas nebe makas. No niamos belhalakon ka ita belediang belhalakon manas susitesi do nebe ma produz. Exemplo se músculos nebe produz manas durante halo exercício shira. Jadi líquido wanhira ita senti itani ising manas então niamos bela regula wanhira líquido itani ising bela regula atau halo neutraliza manas ne bema ia itani ising wanhira ita halo exercício. E depois ihane ia pelsina atau lubricante ne anesan atau bela halo namadoras termocelular kanesane tetung ita bela hare nia atau halo namadoras. Jadi wanhira líquido ne nia bela suporta exemplo wanhira ita hang ita precisa hemo B ne bela suporta atau bela halo namadoras ita nia canal digestivo nia atau nia hang tama ita lalika MPD facilita ita hang ne bemang tama ida ne. E depois ia função principal ida tang maka reações químicas, nessa então pode ser a ia ponto D, reações químicas. E daí a função líquido, a função vai reações químicas, nema atau belahara carboidrato, nomos o insama belahara formação proteína sira. Jadi função si líquido nemas makne. Jadi reação química ne bemos bela ajuda atau bela harahum carboidrato no niamos bela ajuda atau hal formação proteína. Anessa ne. E a proteção ne e a teoria ne bema kaule baia líquido niamos hal proteção ne halai liu baia líquido ceroespinal no líquido amniótico. Jadi niamos hal proteção. Anessa ne osida karik alin seria dúvidas bela hatou mai. Dia kita haka diretamente baia comportamento líquido e isim. Comportamento líquido e itane isim e a parte rua. Nema kanesan líquido intracelular no líquido extracelular. Líquido intracelular ni hanesan líquido nebema e a célula ni lara e itane isim no lontoma. No líquido ni função nessa medida importante e a processo químico. Hano ita pode ser atene. E depois ni a totalidade mais ou menos 2.3 husi totalidade líquido nebema ia no 40% husi peso e sinia. Jadi
idane orsida ita se hatene klian liutai ia slide tuirmai. Importante ita hatene kata intracelular, líquido intracelular, mak líquido nebe mak ia itani célula parte larang ia itani isin lolontoma. Contrário ao líquido extracelular, mak líquido nebe mak ia itani célula parte lior. E depois, líquido extracelular, temos a função principal. A função mak saída, ita belare. Líquido extracelular tem função, primeiro, mak atu transporta nutrientes. Além de transporta nutrientes, ita isin lolontoma, temos transporta eletrolito, nomos oxigênio para a célula sira. Além de temos metabolismo, depois a sair se isin lolong. Jadi a função principal nebe extracelular, primeiro mak transporta nutrientes, temos ajuda a transporta eletrolito no oxigênio para a célula, não temos pela valor metabolismo nebe a sair se itani isin lolong. Tuirmai. Ba a porcentagem líquido corpo humano ne fava parte do tissu ia 40%, no ia fluido ia 60%. Ia fluido ia fava parte do bema põe explica te ona extracelular ia 20%, no extracelular ia 40%. E ia extracelular ia se distribui ba parte tolo, anessa intersticial, intravascular, no transcelular. Intersticial saída, ia anessa líquido e danebe basically a célula sira. Foi exemplo de anessa líquido linfa. Líquido linfa nia anessa líquido nebe basically. Ni totalidade anessa neto teoria ia 15%. O líquido extracelular nia. No entanto, ia transvascular nem pelo contrário. Transvascular nem ita tem kata mak líquido nebe contém o sira, por exemplo, nessa plasma sira. Ita tem plasma nem ia totalidade ia itani isin dolong 5% o líquido extracelular nessa hakere kona ia ne ita belehare. Além de idane itamos ia transcelular ne saída. Transcelular ne nessa líquido nebe mak ia fating especial atau ita bele dia kata ia bahasa kata ia ruang nebe mak khusus liu. Jadi lugar específico. Nessa ia líquido pericardium, ia pleura, ia senofa, nebe mak ita foi exemplo nessa ita saia também sira. No ia intraocular no secreção ba ia itania gastrointestinal. Nemak ne horni totalidade de 1 to ia 3%. Hanoi idane mak explicação ia slide idane ita hakat fali ba ia slide selo. Okay, ita hakat ba ia equilíbrio eletrólito. Equilíbrio eletrólito é importante teves. Também te pode ser uma kata totalidade de concentração eletrolito. Niane se foi influência para equilíbrio líquido. Na concentração eletrolito depende da função celular sira. Além de eletrolito temos a função principal a manter equilíbrio líquido e itane isi. No além de temos a regulação do ácido no base. Jadi ia equilíbrio eletrolito temos a função a regula ácido no base e itane isi nolontoma. Além de temos facilita reação enzimas no transmissão reação muscular Ita tem uma kata eletrolito foi influência teve a sua concentração líquido ia líquido intracelular no líquido extracelular anessa sódio no ia cálcio e daí ita se desenvolve ali tem slide irmai. Ok, fontes de equilíbrio eletrolito. Fontes de equilíbrio eletrolito mecanismo equilíbrio natrium atau sódio, Na, um símbolo químico, nós equilíbrio potássio, símbolo K, no equilíbrio cálcio, Ka2+, no equilíbrio fósforo, PO negativo 4, no equilíbrio bicarbonato. Ok, equilíbrio natrium uma saída.
equilíbrio natrium nia tama ia ion ide cation. Nia tama ia cation, natrium, potássio, cálcio, nia tama ia cation positivo, ion positivo. No ia 4 to ia 6, desculpa. Nia tama ia anion. Jadi ita boleh distribuir tolu nia tama ia cation, no tolu nia tama ia anion, tambah idane negativo no negativo no leteng naba positivo tan cation. Okay, equilíbrio natrium ni hanya sang cation, ita kategori cation, nebe barak liu ia líquido extracelular. Ni função principal nia mak atu bela impulso atau atu tudo ba ia nervo no halo konsentração ba ia itania músculos ka bahasa karek itania otot. Jadi kalsium ni bele ajuda idane. E depois o ensaio potássio. Potássio o símbolo K. Nia ni hanesan cationos, kategori hanesan cationos, nebe barakliu ita heta ia líquido intracelular. Jadi cation ni barakliu ita heta ia célula patelarania. Nia ia 98% ia líquido intracelular. No ia 2% dele ia líquido extracelular, por teoria na bem aqui. Jadi nia maioria potássio ni domina liu ia intracelular. Barak liu nia ia itani célula patelarania. Nia 98% que eras. E depois ia 2% nia ia célula parte liu que extracelular. Ida né. Depois o ensaio cálcio. Cálcio ni hanesa ion na bem barak liu ia itani isimos. Nia liga liu ba fósforo. Nia liga liu ba fósforo mos e depois além de idane cálcio mos bele ajuda fósforo ligação ba fósforo atau bela forma minerais no niamos bela forma itane rui no mos itane transformação ba ia itane nihansira. Jadi a função principal do cálcio makne. Além de idane, calcium mos ni função principal bele halo reabsorção ba ia itani intestino. Sira nebe makia. No niamos bele halo regulação ba ia concentração calcium no hormônio sira. Idane função principal do calcium. Jadi ta boleh ser bele halo diferente função gira-gira. Calcium, potássio no sódio. E depois tu fali mai ita hakat ba equilíbrio fósforo. Yani ia fósforo, equilíbrio clorida, no mos fósforo. Ok, tá haca diretamente ba ia fósforo. Desculpa, 4 clorida ulu. Yani ia clorida ni hanesa anion, ni kategori hanesa unhodiang, ni tama ia kategori anion. Nebe dahulu kliu ba ia líquido extracelular. Jadi dia ia extracelular clorida ni. Clorida ni halau ni função principal ba ia regulação osmolaridade ba serum no volume rangnia hamoto com natrium. Além de dane teoria ne bem aqui niamos halau regulação ba ácido no mos base no halau ni função ba ia buffer atau troca oxigênio no dióxido de carbono ia célula rangnia. Jadi niamos halau ni função ba ia buffer por si tabelare no halau troca oxigênio ia dióxido de carbono ba ia célula rangnia. Ida nema ia clorido. Ok, tahakat fila fali ba ia fósforo. Fósforo ni hanesa mos anihon dahulu ba ia líquido intracelular. No hetamos ia líquido extracelular mos. Jadi ia fósforo ni ita bela heta ni ia líquido intracelular, ita mos bela heta ni ia líquido extracelular. Ni função principal ba ia fósforo ni halau ni função química na bema oi. No principal liu mak ba ia itani função ruimos no mos halau nia função ia célula rang niang. No metabolismo niamos bele halau metabolismo liu ba metabolismo proteína sira, gordura sira no carbohidratos. Jadi função se fósforo mane. No ikusli função se bicarbonato. Hanesi ita bota bele are ponto ikusliu. Nia hanesan bicarbonato ni nia hanesan líquido intracelular
a presença mos ia extracelular ni lara. Então, a função da hulu makatu bela regula ba ácido no mos base. Niamos bela regula ba ia ácido no mos base e tem isso. No além de dane, niamos bicarbonato mos bela halo secreção, no reabsorção, se itani rins. E depois halamos reação a ácido nebema forte, ou de forma ácido carbonato no situação sira. Hodi hatung itania pH ácido no mais baixo, bafali normal, hiranya hyper atau hypo ni halo bela neutraliza. Jadi uma função principal é bicarbonato. Honoin kata kita nema fontes de equilíbrio eletrólito, e a fontes logo kita nebe tabot sira bela hatene, natrium, potássio, cálcio, clorídeo, fósforo, bicarbonato. Não tabot sira função serne tabot sira bela aprende. Ok, tu irmã itahakat ba faktor sira nebe mak foi influência ba iha equilíbrio líquido. Yani ita belare faktor lubuk ida nebema foi influência ba iha equilíbrio líquido no eletrolito. Exemplo, yani faktor idade. Faktor idade mos belefo ka faktor tinamos belefo influência ba iha equilíbrio líquido. Jadi, eu ainda cito em explicação kata idade, exemplo nesse idade avançado, idade bebê, não idade adulto diferente. Jadi risco botliu ne bemak atu bele desequilíbrio ne a maioria pusi labarik sira no mostro ba ema bot sira tamba labarik sira ita preserva atu sira la bele heta de hidratação. Jadi sira precisa consumo líquido barak tamba sira sidau hang. Ida sira sidau bele atu consumo hang sira. Então sira depende de nosso bem sira no pode ser ne bemak contém líquido. Então siramos ia tendência bot ba desequilíbrio líquido. Então faktor no bem importante. Anesamos ba ema avançado sira. Ema ser mesma idade também sira lá contiona perde tempo ser no processo metabolismo corporal. Então idane berhalo distúrbio ba ia função sira. Ema idade ser rins la bela circula rodia ser no processo fuamos la dundia. Então idane bela fo problema ba ia que equilíbrio líquido no eletrolito. A fonte climática temos foi impacto teves baia equilíbrio líquido. Tamba ema nebema aquela área nebema manas no nia sempre bele risco atau bele hamosu de hidratação. Então ita precisa harei kata kuanyire te ema barak nebema aquela ia fating nebema com temperatura as, então idane risco liu atau bele hasai líquido nebema barak. Então idane bele hamosu de hidratação mas basira. Então clima nemas bele foi impacto. E depois ene ponto segundo ita tahu no dieta. Dieta ni significa kata niamos rola faktor nebema bele fo influência ba equilíbrio líquido eletrolito ba itane isim tamba itareba intake líquido no eletrolito. Wahira nutrição intake nutrição lá adequado, maka isim serão proteína no gordura nebema difícil teves. Então, idanemos bela ajuda ba ita no processo metabolismo sira. Então, ita consideramos nessa problema faktor ida que bele halo wanhira ita la dieta hodi dia. Então, idanemos considera. E tuir fali mai ita tama ia ponto D ia estresse. Tama sam que estresse mas belo foi influência ba equilíbrio líquido ita isi. Tambah estresse ni ita tene kataknya ni wanhira ita estresse ita aumenta ba ita no processo metabolismo celular nia ba ia glucosa no bele harahumos glicogênio músculos nia. Então mecanismo ni halo ita bele aumenta ita natrium no retensi ba ia ita tempo naro no bele hetam volume rang ne makas. Jadi dane faktor ida nebe makhalo wanhira stress para cantar no processo metabolismo ser descontrolado depois foi impacto tebes bania equilíbrio líquido e itanisi depois condição mora está tendo kata que dane foi influência ba equilíbrio líquido também tem isim lá ia força atu halo processo metabolismo ser célula.
Anessa ita trauma, ita moras baya cardiovascular, por exemplo, ita exemplo essa paciente sira nebe mag distúrbio baya intake líquido, então ita precisa haremos exemplo essa labari sira nebe mag barakli acontece diare, então halo desequilíbrio líquido bani isi, no ikusliu labari sira bela foi impacto no hamoso de hidratação. Ok, baia balanço ácido no mos base ita kuliah kono ba desequilíbrio líquido no mos base ita mos lahalua atau kuliah mos kono ba balanço ácido no mos base ne bem magia entre bem no eletrolito líquido e isin lolomos existe ácido no mos base anessa carbonato. Condição ácido no mos base determina sua existência potencial hidrogênio ao no ITS mais tanto no quando bau esse nível pH e aí tem isin lolo também tá tendo kata pH ne ka lefonse potencial hidrogênio ne ni hanesan existência ion hidrogênio e soluto nem total ne ono ita botsira hatene ne kata neutron 7.0 no carik tungu si 7.0 então ita hanarang ácido no liu si 7.0 então ita hanarang base enquanto pH baya plasma normal maka 7.37 toia 7.45. Ok, balanço baya ácido no mos base e a regulação respiratória no mos range dane parte dane bem Hanoi ita bosia hatene cara que sistema buffer ita hatene na ia SMA ita hetang no regulação respiratória no mas regulação siringe baya sistema buffer ni significa kata buffer ni halau ni função principal mak atu bele mantém balanço entre ácido no mos base lihusi halau neutraliza ácido ne bemak barak no halau transferência husi ion hidrogênio onai idane matéria semana bem com kita beleheta no carik ni acontece e ion hidrogênio ne bemak barak ya líquido e sindolong ni buffer ni se desenvolve e tem ion hidrogênio atu halau mudança bai itania potencial hidrogênio kai itania pH ne bemak bele minimiza fale jadi função si buffer makne jadi dia bele controla bele mantém balanço entre ácido no mos base by regulação respiratória no mos range by regulação respiratória ponto B ne bem kita bele are ita tene kata by regulação respiratória ne nia processo ne ita tene kata ia parte pulmão ne ajuda a tu bela controla balanço mos by ácido no mos base tambah pulmão nia função principal a tu bela retira dióxido de carbono no bela sai bela hatama oxigênio. Então, ita tene kata dióxido de carbono nia ho força ne makas a tu bela halo estimulação ba ia centro respiração nia. Wahira dióxido de carbono no ácido bicarbonato yarang aumenta ita ne centro respiração ne se retan estimulação atu ne bele sai atau bele aumenta então significa kata wahira ita ne ácido no mos base ne imbalanço então nia bele regula atu ne bele neutraliza fila fale. Então, idane, nem função se regulação baía respiratória ne. E depois iani regulação siringe idane la dum diferente se regulação respiratória no nosso sistema buffer ne. Então, a regulação baía balanço ácido no mos base, baía regulação range ne, relativamente calor compara com a respiração no mos buffer ne. Nem horas balão calor balão depois de hamoso desequilíbrio ba ácido no mos base. Range ne controla balanço ácido de maneira ne bem efetivo liu.
Jadi ini importante tebes. Rins ni niam bele controle ácido no mos base neve efetivo lio. Ho função principal mak atu bele hasais ka seleção ba bicarbonato no ion hidrogênio neve magiha. Então o hidrogênio barak lio no pH sai menos ka acidosis maka rins halo reabsorção bicarbonato no hasai hidrogênio ba ia condição alcoolisis ka pH as. Jadi ini diferente. Quando o pH sai menos, então acidosis. No pH sai aumenta, então também alcoolisis. Então, ini função siringe atau bela neutraliza ácido no mos base ne bem aqui. Cara kita boleh dúvidas, bela halo comentário. Ia balanço ácido no mos base ia ne atau lor ita tu compreende de tu insama bela halo balanceamento entre ácido no mos base e a parte rangnia. Ok, ita hakat diretamente yani ita boleh belele grau equilíbrio hanesa mos lalau químico niang ida nebe mak importante teve susira no líquido sira selo e sin lolong niang. Grau equilíbrio sira ne bele composto si pH 7.0 ne hanesa neutro no pH liu 7.0 nanti ni tamanho base, no pH 7.0 nanti ni tamanho ácido. Jadi ácido ni bem mais forte e a pH ne mak tu quase 1.0 no base ni bem mais forte e a pH ne bem mais sai liu 14 no rang ni bem pH entre 7.37 to 7.45. Jadi equilíbrio ácido e rang controlado de maneira completamente também mudança pH nebe maquiglio mos beleforisco a soro orgão balon. Jadi itanya pH ne precisa neutra labele hetang imbalanço entre ácido no mos base. Também idane orsida belefo impacto makas nesang hasoro orgão balo. Nesang itanya rins belemos itanya fuang. Então, idane. Isso utiliza mecanismo tolo atu bele controla balanço ácido no mos base. E a itania parte rangnia. Idane é importante ter se boleh ser bele atu hatene ba iha controlação ácido no mos base e a parte rangnia. Yani ácido nebema barak liu sei hasai ka husirins hasai ka soy husirins parte bot balong forma modelo amonia oinhira ita ácido barak liu ni ita retira husi ita nirins nebema barak liu nebema ho modelo amonia no ita ni isini utiliza tampão pH ta buffer nebema ko inho explica teona Iara, não sai nessa defesa sobre mudança na bem, maka acontece de maneira de repente e a pH rangnya. No niamos bele halo eliminação baia dióxido de carbono. Também tem kata dióxido de carbono ni nessa resultado importante ne bem maka aumenta o seu metabolismo oxigênio ne bem maka produz ela dentro de células sira. Então, rang lori dióxido de carbono baia pulmão, no pulmão mak dióxido de carbono refere halau eliminação atau ita bolu exhalado atau retira dia. Então, idane processo utilização mecanismo tolo ne bem mak atu controla ácido no mos base itane rang. Conclusão icus idane final baia itane tópico primeiro. Líquido humano, mas líquido de suspensão celular é mani ising, minha função fisiológica rasik, o insama katohalo equilíbrio líquido ita precisa de atenção baia parâmetro importante ruana bem uma coisa explica teona volume líquido extracelular no volume líquido intracelular nia. A sente e depois ia trabalho icus antes termina ou essa regulação líquido eletrolítico ita ni ising ita bot sira bele halo ali sira semester 3 ne liubas turma C sira idane antes termina how ia trabalho idane
Onde halo regulação líquido eletrólito e isim, ou onde halo equilíbrio ácido no mochibagem e corpo humano. E eu pode balu que explica teona e pode ser bela região envolve, não busca referência se ser que bem macato completa e pode ser no trabalho dele e depois que tá a lua dentro de 3 dias atu bele concluir trabalho dele no envia o se haunia email atau ita bosir nia trabalho dele bele completamos ita ajuda ita bosir ya exame final yang anoin trabalho mané ita bosir que tá lua halo e depois cari que dúvidas rumah bele mensagem how ou contato how no how bele ia disponível talvez atau bele ajuda ita bosir buat hotu bem macau bela ajuda tuirhana capacidade rasik e depois ita bela completa malo how não how sempre ia tempo atau bela ajuda ita pode ser how nanuin manedit how agradece barak tebes beta pode ser nia atenção que tá lua cari que dúvidas rumah bela mensagem how e depois how bela for resposta cari que buat hotu bem macau bela então Itanedit agradece e obrigado,